Hoje a gente vai ver, dentro do PHP, as condicionais, né? Porque se a gente quer fazer uma programação, para que a gente tenha condição de programar, decidir entre opções, entre uma e outra opção, né? A gente precisa usar a estrutura condicional. Essa estrutura condicional a gente viu lá nos algoritmos, a gente viu depois na programação em Java, que, aliás, a estrutura é muito parecida com a estrutura do PHP, e a gente vai ver agora no PHP, né? Como eu sempre falo quando eu dou aula de algoritmo, se você aprender bem o algoritmo, você aprende bem qualquer linguagem, né? Por quê? Porque, na verdade, o que a gente vai ter é uma tradução do algoritmo, que é feito em linguagem natural, né? Na nossa língua portuguesa, geralmente para a língua inglesa, que é a língua onde a maioria das linguagens de programação são codificadas, né? Então, a gente vai ver a questão das condicionais. Lá no algoritmo é o se, né? Se a gente tem o se, então, tem o se, então, ou senão, né? A gente tem o se aninhado, um se dentro do outro, e assim por diante, né? E a gente termina com o switch, que lá no algoritmo, acho que a gente já usou como o caso, né? Caso. Então, caso isso, faça isso. Caso aquilo, faça aquilo. Então, é uma maneira de você também fazer uma condicional, só que usando uma estrutura mais enxuta, né? Derivada do se. Como a gente está falando de linguagem de programação, o se transforma em if. O então se transforma, nesse caso aqui, é a abertura de parênteses, e você tem o senão, que é o else. Você ainda tem o else if emendado, que quando não é a primeira opção, você testa a segunda, ou terceira, ou quarta opção, né? E quando você tem muitas opções alinhadas, você pode usar o switch. Então, a gente vai ver com calma cada um desses, fazendo exemplos, né? Mesmo a gente já tendo visto isso em algoritmos, em Java, é interessante a gente ver aqui também, porque é um outro ambiente, né? Uma outra forma de programar, então é interessante a gente passar por cada um deles com calma. Então, o primeiro deles é a instrução if, else e else if. Aqui está falando um pouquinho mais, nas outras chapas aqui a gente tem mais exemplos, né? Mas é importante a gente ver esses conceitos aqui para a gente poder depois estudar e testar cada um deles. Então aqui está falando que as instruções condicionais, como eu falei, o que é o se, né? Se eu tiver dinheiro, então eu comprarei alguma coisa. Então, eu só vou comprar alguma coisa se eu tiver dinheiro. Então, eu tenho uma condição para eu poder comprar alguma coisa, né? Então, o se, ele é usado para condicional. Então, as instruções condicionais são usadas para executar ações diferentes com base em condições diferentes. Então, por exemplo, se eu tiver dinheiro, eu compro um celular novo. Se não, eu espero mais um tempo. Então, isso é uma estrutura do se, né?
O segundo bullet aqui. Muitas vezes, ao escrever código, você deseja executar ações diferentes para condições diferentes. Você pode usar instruções condicionais em seu código para fazer isso. Ou seja, às vezes não é nem pode, né? Às vezes é deve, porque às vezes é a única forma de fazer, né? Então, no PHP, o que a gente tem? As seguintes instruções condicionais. Então, eu tenho a declaração if. Aqui está invertido, porque eu copio de um texto em inglês, e aí quando eu traduzo, às vezes fica assim, né? Fica a palavra declaração depois, mas eu conserto aqui. E aqui também. Boa noite, João. Bom, então no PHP a gente tem as seguintes condicionais. A declaração if, o que ela faz? Ela executa algum código se uma condição for verdadeira. Então, observa isso aqui. Se uma condição for verdadeira. Porque a gente tem que enxergar o resultado da condição. A condição, geralmente, ela é assim. Por exemplo, A menor que 10, por exemplo. Isso aqui é uma condição, né? Se a variável A, se o valor que está na variável A for menor que 10. Aqui atrás eu tenho um if, por exemplo. Agora, o que o if enxerga disso aqui, ó, A menor que 10? Ele vai enxergar duas coisas. Uma ou outra, né? Ou ele enxerga verdadeiro, ou ele enxerga falso, que é o resultado da expressão aqui, da condição. Então, se eu falar aqui, ó, antes aqui eu falei assim que o A recebe 3. Se eu falar isso, o que o if vai enxergar aqui? Verdadeiro ou falso? Ele vai enxergar verdadeiro. Por quê? Porque 3 é menor do que 10. Então, ele enxerga verdadeiro. Então, se ele enxergar verdadeiro, ele vai executar o então. Agora, se aqui fosse o A fosse 13, a condição é A menor que 10. O que o if vai enxergar? Vai enxergar falso. Se ele enxergar falso, então ele não executa o então. É assim que funciona. A gente vai depois programar isso aqui, um por um. A gente só vai ver todos aqui e depois a gente vai vendo um por um. Depois eu tenho a declaração if, else. Else é o quê? É o senão, né? É aquela situação onde, se for verdadeiro, ele faz uma coisa. Se não, que é o else, ele faz outra coisa, né? Então, executa algum código se uma condição for verdadeira e outro código se essa condição for falsa. A gente também vai fazer esse exemplo aqui. O terceiro é a declaração if, else. Por quê? Às vezes eu tenho várias condições para testar, né? Eu testo uma primeira condição, se ela for falsa, aí eu testo uma segunda, e aí eu posso ir testando a terceira, a quarta, a quinta, até a última, né? Que se não for nenhuma das anteriores, eu executo a última, né? Então, o que ele está falando aqui? Executa códigos diferentes para mais de duas condições.
Então, quando eu tenho várias condições para eu tomar uma decisão. E eu ainda tenho o switch. O switch é aquele assim, quando eu tenho muitas condições para testar sobre uma variável só, né? Às vezes se encaixa da gente usar o switch, né? Que é aquela situação em que eu tenho uma condição, e se aquela condição for um resultado, eu faço uma coisa, se for outro resultado, eu faço outra, se for outro resultado, eu faço outra, e assim por diante. Então, a partir de agora, a gente vai testar cada um desses aqui. Só um instante. Bom, então aqui eu tenho a declaração if, né? A sintaxe dela é essa aqui, ó. If, que é o se. Aí, entre parênteses, eu tenho a condição. A condição vai ser uma coisa tipo assim, aquele exemplo que eu dei. Variável A menor que 10, variável tal igual ou maior igual, menor igual a alguma coisa, né? E eu ainda posso ter uma condição mais elaborada, com várias partes, e assim por diante. Então, a condição vai ser isso. Sempre vai ter aqui igual a, diferente de, menor que, maior que, menor ou igual a, maior ou igual a. Sempre vai ter isso. Por quê? Porque ela vai me retornar verdadeiro ou falso. Se ela me retornar verdadeiro, aí aqui eu tenho, ó, abre chaves e fecha chaves. Esse é o então. Lá no algoritmo, acho que a gente viu como então aqui. Não estou bem lembrado, mas acho que sim. Se a condição for verdadeira, então executa isso aqui. Nesse caso aqui, ó, ele só vai executar esse código se ela for verdadeira. Se ela for falsa, ele pula para cá, ó, pula para depois do if. Então aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente está vendo qual é a hora atual do sistema, né? Para a gente falar se vai ser bom dia, né? Ou se não vai ser bom dia. A gente pode falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? É um exemplo simples, mas que nos dá o funcionamento do ciclo, né? Aqui eu estou vendo que a gente criou uma variável t que recebe a hora de uma data. A data aqui no PHP, a gente vai ver isso mais para frente, é uma função que ela nos dá a data, horas e minutos, né? E se eu quiser pegar só a hora, aí eu coloco date e coloco entre aspas o H de hora, né? Aqui está assim, se a variável t for menor que 20, eu não sei porque ele pôs 20 aqui, né? Está considerando que de dia é menor do que 8 horas da noite. Beleza. Então ele vai escrever, tenha um bom dia. E aí fecha. Se essa condição for verdadeira, ele vai escrever isso aqui. Se ela for falsa, não vai escrever. É simplesinho? É, mas é interessante a gente codificar, né? Então vamos lá para o nosso PHP Editor.
Bom, eu estou aqui no PHP Editor. Vamos abrir um arquivo PHP. Como a gente vai trabalhar com datas, eu vou colocar uma coisa aqui que eu não ensinei ainda, mas que é uma parte mais avançada, mas que a gente precisa dela. É até bom que vocês já vão tendo contato, né? Nem sei se vai dar tempo a gente ver esse tipo de coisa, mas por aqui vocês já estão tendo contato com isso, né? Se algum dia precisar, vocês vão lembrar. Olha só, como eu vou trabalhar com hora, com data e hora, eu vou ter que definir a minha zona de horário. A minha zona de horário. Então, eu preciso de uma zona que tenha o mesmo horário que a gente está aqui. Senão, o PHP vai pegar lá a zona americana, né? O fuso horário é diferente daqui. Então, aqui, ó, a gente tem uma função chamada date the full time zone set, ou seja, setar, né, setar a zona de horário atual. Vocês estão vendo aí o PHP Editor? Sim. Sim. Beleza. Aqui o mais próximo que eu achei na lista foi o América/Araguaína, que tem o mesmo horário nosso. Então, se tem o mesmo horário, tá servindo. Eu não achei o código de São Paulo, geralmente a gente usa de São Paulo. Mas eu não achei, não lembrei como é que era ele, e não quis arriscar, para não perder tempo, coloquei logo de Araguaína mesmo. Lá é outra região, né? Mas eu acho que é o mesmo horário nosso. Mas beleza, isso é só para a gente pegar o horário correto. Então eu coloco ele lá em cima, ó, abri o PHP, chamei a função, setei aqui o horário que a gente quer, né? E aqui a gente vai programar, né? Então eu vou criar uma variável t de tempo, né? Vamos inovar, vamos botar aqui hora. Vamos pôr hora, né? Vai receber o quê? A hora da nossa função date. A função date, como eu falei para vocês, ela nos fornece a hora, a data e a hora, né? Então, se eu quisesse pegar aqui a nossa data atual, eu poderia usar essa função também. A gente pode até testar isso mais tarde. Mas aqui ele vai pegar apenas a hora. Aí eu vou colocar o meu if aqui, ó. If, né? Hora menor que, vamos pôr assim, 18, né? De 18 para frente vai ser boa noite já, né? Então eu vou pôr aqui eco bom dia. Não, boa tarde, né? Bom dia. Então, aqui nós temos a estrutura do si, né? Aqui é a nossa condição. O que que o if enxerga? Ele enxerga hora menor que 18? Não. Ele vai enxergar o resultado. Ele vai enxergar verdadeiro ou vai enxergar falso. Verdadeiro ou falso, né? Se ele enxergar verdadeiro, ele vai executar o que está aqui, ó, entre as nossas chaves, que é o bom dia. E se ele não enxergar? Se ele enxergar falso, aliás, aí ele passa para cá, para a próxima instrução depois do if, né? No caso, fecha o PHP e fecha a página. Vamos salvar isso aqui.
Eu já criei a pastinha aula 14 dentro do HTDocs. Vou fazer um teste aqui. Não vou salvar como HTML, como index. Eu vou salvar como instrução if. Depois talvez a gente brinque um pouco com isso. Instrução if. Pronto. Agora vamos executar para ver. Daqui a 10 minutos vai cair, vocês aguardem que a gente volta. Eu tenho que aguardar ele renderizar, porque se eu abrir outra sala antes de salvar o vídeo, eu perco o vídeo. Ele não salva o vídeo, ele demora um pouquinho para salvar o vídeo. Por isso eu demoro um pouquinho para voltar. Mas enquanto ele não cai, vamos lá. Então vamos lá. Localhost barra aula 14 barra. Aí vou pôr o nome aqui, ó, instrução if.php. Vamos ver se vai funcionar. Não funcionou? O que será? Deveria ter funcionado. Deixa eu ver se o nome está correto. Instrução if. Só um instante, deixa eu dar uma olhada aqui. Aparentemente não tem nada de errado, né? Isso é normal acontecer. Fazer alguns testes aqui. Fazer um teste. Eu vou ter que salvar isso como index, né? Não deveria. Vou fazer o teste. Ver se nosso champ está ligado. Está ligado. Engraçado.
Um minuto que eu vou achar o defeito aqui. Não é questão do index. Deixa eu tirar aqui o... Olha o que era, pessoal. Olha o que era. Antes, funcionava assim, ó. Abriu o PHP assim. Eu não sei se é o Champ que não quis ler assim, ou se mudou. Vocês estão vendo aí o PHP, né? Tá na página da internet. Oh, desculpa. Navegador. Desculpa aí, peraí. Deixa eu pôr aqui no... Agora está no código, né? Olha isso aqui. Tá na pasta. Na pasta. Não tá no PHP. Ai, ai. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa abertura? Antes funcionava. Agora não está mais funcionando. Pode ser o Champ, que está com a versão que está programado, está configurado para não funcionar com essa abertura aqui, né? Eu pus aqui, ó, PHP, e aí funcionou. Certo? Deixa eu salvar aqui com o nome de instrução if mesmo. Entenderam o que era o problema aqui, né? A falta de escrever PHP aqui, ó. Que antes funcionava e agora, pelo menos aqui no meu Apache aqui, não funcionou. Pode ser configuração, né? Mas a gente não vai mexer com isso. A gente vai simplesmente colocar aqui, ó, a abertura do jeito que ele quer, né? Posso tirar esse teste daqui. E agora vamos lá de novo para testar. Vamos aqui no Chrome. E aqui eu vou pôr, ó, instrução if. Confere. E de novo não funcionou. Olha. Deixa eu ver se o index vai funcionar. Ah, o index funcionou, tá vendo? Ele não está aceitando eu colocar outro nome aqui. Mas não tem problema. Vamos lá no index mesmo. Vou salvar ele como index. E agora vamos testar. Deixa eu abrir uma nova guia aqui, porque aquela tem um lixo aqui, ó. Então eu vou digitar localhost barra aula 14. E ele vai ter que escrever o quê? Não é possível. Funciona ou não funciona? Agora, o problema deve estar no if. Alguma coisa errada com o if aqui.
Quando acontece isso, o que a gente faz? A gente faz testes aqui, ó, para ver se ele está entrando, como é que é a programação, né? O erro ali era um erro de lógica. Era um erro de lógica. Vocês vão perceber agora o que é um erro de lógica. Isso é interessante para a gente, porque programação é isso, né? Às vezes você demora a perceber alguma coisa. É um erro de lógica, não do sistema em si, mas da minha interpretação. Eu vou voltar lá no PHP Editor para a gente discutir isso aí. Observem essa lógica aqui. Eu estou pegando aqui a hora atual do sistema. A hora atual do sistema. Então, aqui na variável hora, vai ter a hora atual do sistema. Apenas a hora, 100 minutos, 100 segundos, apenas a hora. Eu estou testando se a hora for menor do que 18, é porque ainda está durante o dia, eu vou dar um bom dia. Se não, eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Mas observa, qual é o horário atual? 20 horas e 7 minutos. Então, qual vai ser o valor que vai estar jogado em hora agora? O valor 20. Ora, 20 é menor que 18? Não. Então, o resultado aqui foi falso. Por isso, não escreveu. Por isso, não escreveu. Então, esse foi um dos problemas que a gente não viu nada na tela, né? O que eu vou fazer para testar, então, o menor que 18 e o bom dia aqui? Eu vou vir aqui, vou comentar aqui onde eu estou pegando a hora. Vou pôr a hora que eu quero aqui. Vamos supor que a hora fosse 16. E agora vamos ver se vai funcionar ou não, né? Eu não testei ainda, mas acredito que sim, que vai funcionar. Então aqui eu vou digitar. Opa, tem que compartilhar, né? Então aqui eu vou digitar localhost barra aula 14 barra instrução if.php. E olha aqui no cantinho. Escreveu bom dia. Por que escreveu bom dia? Porque ele considerou o horário, a hora em 16, que foi uma hora que eu forcei, né? Se ele pegasse a hora agora, estaria 20. Então não estaria bom dia, então ele não escreveria nada. Então, nesse caso, eu não percebi o quê? O valor que viria na variável e achei que eu tinha errado alguma coisa, né? Mas qual que foi o erro aqui? A interpretação do resultado. Se eu voltar lá, vamos mudar aquela programação. Eu vou voltar aqui a pegar a hora atual. Só que eu vou mudar aqui, ó. Se for maior do que 18, eu vou escrever boa noite. Vamos ver se ele vai escrever boa noite, porque agora a gente tem 20 horas, né? 20 é maior que 18, então ele precisa escrever boa noite para nós. Salvei. Vamos lá no nosso navegador. E eu vou simplesmente atualizar. De bom dia aqui vai virar boa noite. Então, esse foi o nosso if. Vamos ver agora o próximo. O próximo é a instrução if e else. Essa aqui
seria mais difícil de acontecer o erro que aconteceu com a gente, de não perceber o horário e achar que estava errado, né? Por quê? Porque se a primeira não for verdadeira, ele vai executar o else, né? Ele vai executar o else. A instrução if else executa algum código se a condição for verdadeira. E outro código se a condição for falsa. Então, aqui, a sintaxe dele é essa, ó. If, entre parênteses, condição, abre chaves, código para ser executado se a condição for verdadeira. Fecha aqui a chave, else, ou senão, abre de novo a chave, código a ser executado se a condição for falsa. E fecha de novo. Ou seja, se ela é verdadeira, faz o primeiro código. Se ela é falsa, faz o segundo código. Então, agora a gente vai extrapolar aquele nosso códigozinho lá. Vamos fazer uma cópia dele? Instrução if else. Ó, instrução if else. A gente não vai perder aquele if lá, aquele instrução if, né? Aqui continua a mesma coisa, a hora, né? A zona de horário, continua a mesma coisa. Vou continuar pegando a hora aqui. Só que aqui, o que eu vou fazer? Se o horário for menor que 18, ele vai escrever bom dia. Se não, abre aqui as chaves e fecha as chaves. E põe o eco de boa noite. Então, aqui, o que nós vamos executar? Nós vamos executar o else. Não erra mais. Nós vamos executar o else, né? Se tudo der certo, ele vai executar o else. Por quê? Ele vai pegar aqui a hora, ele vai achar o número 20. O número 20 vai ser colocado na variável hora. 20 é menor que 18? Não, é falso. Se é falso, ele vem aqui para o else. E executa o que está aqui dentro do else. Então, agora eu vou salvar. E vamos lá para ver como é que ficou. Aqui, ao invés de instrução if.php, vou pôr instrução if else, né? If else. PHP. E olha só, ele escreveu boa noite, porque realmente está de noite. Se a gente forçasse lá a variável para ser um dia, eu vou lá e vou colocar 15. Não vou mostrar para não perder tempo. Eu só vou lá e vou comentar aqui onde ele pega a hora atual e vou falar que o hora recebe 15. Então ele vai ter que falar agora boa tarde. Atualizando. Não, falou bom dia, né? Tinha colocado bom dia lá. Ou seja, funcionou o se com o então e também funcionou com o senão. O nosso próximo
O nosso próximo é o if, else, if, else. Aqui no caso, é quando eu posso ter várias opções diferentes, né? Por exemplo, se eu quisesse, o exemplo aqui vai ser bom dia, boa tarde, boa noite. Então eu tenho 3 decisões para tomar. Eu quero saber se é bom dia, quero saber se é boa tarde, quero saber se é boa noite. Então eu posso usar a instrução if com else, if com else. A sintaxe dela, if, entre parênteses, condição, que vai ser verdadeiro ou falso, abre aqui e fecha aqui a chave. Esse código é o que vai ser executado se essa condição for verdadeira. Se ela for falsa, ele vai fazer outro teste. Por isso a gente vai usar o else if. O else if, ele é um senão já fazendo outro teste. Aí, a nova condição aqui, e esse código é executado se essa nova condição é verdadeira. Se ela é falsa, aí ele vai para o outro else e executa. No caso aqui, ele não testou mais nada, simplesmente executou. Poderia fazer outro teste aqui? Poderia, quantos ele quisesse. Então, vamos para o exemplo. Aqui é um exemplo parecido, né? Onde a gente pega a hora. Aqui ele testou, se fosse menor do que 10, ele falou em inglês, have a good morning, né? Tenha uma boa manhã. Se não, ele testou, se fosse menor do que 20. No caso de ser menor que 20, ele escreveria, tenha um bom dia. Se não, ou seja, se ela nem for menor que 10, nem for menor que 20, só pode ser maior que 20. Então, vai ser, tenha uma boa noite. Eu não sei porque ele usa 20 aqui. Eu acho que ele considera noite a partir das 20 horas lá nos Estados Unidos. Né? Só pode ser isso. Então, vamos fazer aqui o if, else, if, else. Vamos lá para o nosso código, vamos codificar ele. Que eu vou salvar como? Para a gente fazer uma cópia. Então, vai ser if, else, if, else. If, else, if, else. Pronto. Continua aqui pegando a zona de tempo. Aqui eu vou deixar a hora pegando automaticamente. E aqui a gente vai pôr assim, ó, se a hora for menor do que 12, o que a gente fala no Brasil? Bom dia. Né? Se não, se, vou fazer outro teste, else if. Se não, se a hora for menor que 18, então vai ser boa tarde, né? Boa tarde. E aí, basta o else. Else. Echo. Boa noite. Veja bem. Quando eu faço esse tipo de programação, eu tenho que ter certeza que todas as condições estão englobadas aqui. Todas as condições estão sendo como é que a gente vai dizer, previstas, né? A situação aqui é o quê? Eu vou pegar aqui uma hora do dia. Ora, essa hora do dia, essa função date aqui, ela vai me dar valores entre 0
e 24. Né? Entre 0, ou 0 e 23, né? Porque 0 é o próprio 24, e aí eu tenho 23,59, e aí passa para 0. Então, eu não vou ter valores menores que 0 e nem maiores que 23, no caso. Né? Então, a gente está considerando que quando a hora for menor que 12, vai ser bom dia, né? Se ela passar pelo menor que 12, ele só pode ser maior que 12. Então, se ela passar por aqui, é porque ela é maior que 12. Se ela é maior que 12, ela vai poder ser menor que 18? Vai. Né? Se ela é maior que 12, aí a gente testa o próximo limite, que é 18, para ver se é de tarde ou de noite. Porque se aqui for verdadeiro, ó, a gente já sabe que é de manhã. Se ele for falso, a gente testa se a hora é menor que 18, porque aí a gente já sabe que não é de manhã, mas a gente tem que testar se é de tarde. Então, se a hora for menor que 18, é de tarde. Por quê? Porque eu já eliminei aqui, ó, a faixa de antes das 12 horas. Eu já passei por isso. Se ela passar por aqui sem falar bom dia, significa que ela não é menor que 12. Ela é de 12 para cima. Aí eu testo se ela é menor que 18. Aí eu tenho boa tarde. Se ela passar por aqui também, significa só resta o quê? O boa noite. Então, é um exemplo simples, mas a gente tem que ter certeza que a gente fechou, né, todas as possibilidades. Então, vamos lá testar o instrução if, else, if, else. Então, aqui, localhost, aula 14, barra instrução, if, else, if, else. Está ficando grande o nome, né? .php. Deixa eu copiar isso aqui e abrir uma nova aba, porque já tinha ali. Olha, ele escreveu boa noite, né? Como era esperado. Vamos forçar essa variável a dar bom dia e boa tarde, então. Vamos voltar lá. Só para nível de teste, vamos forçar a variável aqui. Então, o hora, vamos forçar ela a ser 14 horas. Então, vai ter que dar boa tarde. Salvando. Aqui está boa noite. Foi por boa tarde. Eu vou lá agora, eu vou colocar 11 horas. Não vou mostrar, não. No lugar do 14, eu vou pôr 11. E agora vai ter que dar bom dia. Tá, boa tarde aqui. Deu bom dia. Ou seja, ou seja, está funcionando o if, está funcionando o else if, está funcionando o else. Todos os três. E por último, a gente tem o
o switch, né? O que está falando aqui sobre o switch? A instrução switch é usada para executar ações diferentes com base em condições diferentes. Use a instrução switch para selecionar um dos muitos blocos de código a serem executados. Então, assim, eu tenho vários blocos de código para serem executados. Então, eles vão ser executados dependendo de alguma coisa, né? Dependendo de alguma coisa. Essa coisa está na condição aqui. Então, eu ponho o switch e, entre parênteses, a condição. Deixa eu aumentar isso aqui. Switch e, entre parênteses, a condição. Essa condição, geralmente, vai ser uma variável, né? Então, case label 1 quer dizer, caso o valor dessa variável seja este aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai executar isso aqui. E eu preciso colocar a instrução break. Porque se ele executar essa, ele não vai testar as outras. Ele já vai parar aqui. Por que eu tenho que fazer isso? Para ganho de performance, né? Para que eu vou testar todas se a primeira já é a que eu queria, né? Porque eu não vou executar dois desses blocos aqui, ó. Ou eu executo esse, ou esse, ou esse. Ou o último, que é o default. Eu vou falar do default. Então, eu tenho o break. Se você executa o código, você põe o break para parar. Agora, se o valor do n não fosse label 1, eu ia testar se ele é o label 2. Se ele fosse, eu executaria esse código. E, novamente, o break, para ele parar. Então, nesse caso, ele fez dois testes. O de cima, que não era, e o de baixo, que era. Agora, se não for esse também, ele testa o próximo. Case label 3. Ou seja, se n for igual a label 3. Ele executa esse código aqui e dá o break. E assim eu posso fazer várias vezes. A última opção vai ser o default. O default é assim. Se nenhuma das anteriores for verdadeira, aí ele executa esse bloco aqui, ó. De qualquer maneira, ele executa esse bloco. Aqui eu não preciso mais do break, porque já é a última opção, né? Então, daqui ele já vai sair. Bom, isso que eu acabei de explicar aqui é o que está escrito aqui, ó. Né? Então, eu não vou reler isso aqui, não. Vamos partir direto para o nosso exemplo. Olha o exemplo aqui. Aqui ele abriu o PHP, fechou aqui embaixo. Aqui ele criou uma variável que se chama favColor. Seria a cor favorita. E colocou nela o valor red, vermelho. Aí, o meu switch, ele é para falar a seguinte frase. Sua cor favorita é tal. Né? Sua cor favorita é tal. Então, ele vai testar até bater a cor que ele quer. Então, aqui no switch, o nosso n é o quê? É justamente a variável que a gente quer testar. Né? Então, se a cor favorita for vermelha, ele vai testar. Se for, ele escreve a frase. Então, case red, leia-se se favColor igual a red. Aí, então, escreve isso. Aí tem um break. Ele pôs case blue. Aí escreva, sua cor favorita é azul, break. Case green, escreva, sua cor favorita é verde, break. Default, sua cor favorita não é nem vermelho, nem azul, nem verde. Então, assim, um exemplozinho simples também, mas que ilustra muito bem o switch. Ilustra muito bem o switch. Vamos lá testar o switch, então.
Eu vou abrir um novo arquivo, porque ele não tem nada a ver com esses outros, né? Então, eu vou salvar ele como... Vou salvar ele como instrução switch. Switch.php. Isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou criar uma variável. Vou fazer o mesmo exemplo, né? Só que eu falei em português. Cor favorita. E essa cor favorita, eu vou colocar o amarelo aqui, por exemplo. Aí eu vou testar. Se a cor favorita for amarela, ele vai escrever a frase. Então, switch. E aqui, no lugar do N, o que eu ponho? A variável. Cor favorita. Cor favorita. Aí a gente vai abrir e fechar as chaves. E agora a gente vai pôr aqui os testes. Case. Vou pôr aqui azul. 2 pontos. Escreva, né? A cor escolhida é azul. E tem que pôr o break. Para ele não testar a próxima, se caso seja verdadeiro o azul, né? Case. Vermelho. Echo. A cor escolhida é vermelho. Break. Sempre tem que pôr break. Vamos pôr o amarelo agora. Case amarelo. Echo. A cor escolhida é amarelo. Isso é o que ele vai escrever. Break. E eu ponho o default. O default. Se não for nenhuma das anteriores, não sei a cor escolhida. Ou seja, quando é que eu uso switch? Quando eu tenho que testar uma mesma variável. E dependendo do valor dela, eu faço coisas diferentes. Então, vamos lá executar. Aqui o nome do arquivo. O nome do arquivo é instrução switch.php. Não quis escrever, vamos ver por quê. Acho que tá faltando aquele PHP lá, não? Ah, vai ser. Vamos ver se é isso mesmo. Coloquei lá. Ó, funcionou realmente. A cor escolhida é amarelo. Agora eu vou voltar lá e vou trocar essa cor.
Eu vou trocar essa cor para ele funcionar o default. Para ele funcionar o default. Eu vou colocar aqui cinza. Vou colocar preto. O que tem que ser executado? O default, não ser a cor escolhida. Vamos ver se vai funcionar. Atualizando. Ó, não ser a cor escolhida. Vamos fazer um teste lá. Eu vou tirar o break. Vamos tirar o break para ver o que acontece. Vamos tirar os break aqui. Vou só comentar ele. Quero só ver o que acontece. Não vai acontecer nada, mas ele vai testar todos. Deixa eu voltar a cor. Vou pôr vermelho aqui. Pus vermelho. Olha o que acontece se você não põe o break. A cor escolhida é vermelho, a cor escolhida é amarelo, não ser a cor escolhida. Ou seja, ele executa tudo que está abaixo da que é a verdadeira. Vocês viram aqui, ó? Vocês estão enxergando o navegador, né? Sim. Olha o que acontece se eu não ponho o break. O primeiro é o azul. O azul deu negativo, né? Não era. Aí o próximo era o vermelho. Olha o que aconteceu. A cor escolhida é vermelho, a cor escolhida é amarelo, não sei a cor escolhida. Ele executa todos. Por quê? Porque ele imagina que é um bloco só. Ó, vou voltar lá para ver. Como era vermelho, ele vem aqui no switch, ele testa. É azul? Não, não é azul. Então ele não escreve. Aí ele vem aqui e testa o vermelho. O vermelho deu verdade, deu verdadeiro. O que ele faz? Ele executa tudo que está abaixo. Então ele escreveu. A cor escolhida é vermelho, que era o correto. Aí ele tinha que parar por aí. Por isso o break.